Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 29. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? E Jesus disse: vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou o seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Naquele momento exclamou: mestre, és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essas. E disse-lhes: em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa, meus irmãos, é uma porção aí da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você já leu o Evangelho de João, portanto você já leu essa passagem, mas eu queria que nessa meditação de hoje, isso não fosse só texto, isso não fosse só letra, isso não fosse só narrativa histórica, mas que isso ganhasse concretude, significado, desdobramento, profundidade na sua vida, implicações, porque senão o texto é só texto e ele não vai servir para absolutamente nada. Você sabe o que é IoT? Alguém sabe o que é IoT? Trata-se da abreviatura em inglês do termo Internet of Things, ou no bom português, Internet das Coisas. Eu não sei se você sabe, mas todo início de ano, por conta
da minha profissão, eu leio as previsões, as pesquisas dos grandes institutos de tecnologia, das companhias de consultoria sobre esse mercado no qual eu atuo. Pois bem, examinando os papers desse ano, eu constatei que entre as tendências de negócios que vão explodir nos próximos 5 anos estão aqueles que são baseados em inteligência artificial, no aprendizado das máquinas ou machine learning, né? No blockchain e na internet das coisas. Só para você ter uma ideia, calcula-se que até 2025, 80 bilhões de coisas estarão conectadas na internet. Dá mais ou menos 11 vezes mais do que a população do mundo inteiro. Mas o que é essa IoT? É um conceito que se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. É como se fosse uma rede de objetos físicos, podem ser veículos, podem ser prédios, podem ser máquinas, pode ser cadeira, pode ser câmera, pode ser equipamento, que é capaz de reunir e transmitir dados para a grande rede de computadores. Um exemplo, para a gente entender melhor dessa aplicação, está na área, por exemplo, da saúde, onde a utilização de wearables, ou sensores conectados aos pacientes, permite que os médicos monitorem suas condições fora do hospital e em tempo real. Eles recebem métricas e alertas automáticos sobre os sinais vitais, o que ajuda a melhorar o controle do cuidado e a prevenção de eventos letais em pacientes de alto risco. Imagina, o sujeito não está nem no hospital, mas o médico está acompanhando o que acontece com isso. E aí, analisando tudo isso, eu comecei a pensar como é curioso esse mundo no qual eu e você estamos vivendo, onde até mesmo objetos inanimados estão em plena conexão, mas contraditoriamente as pessoas, apesar de estarem ligadas em rede de computadores, estão cada vez mais desconectadas umas das outras. E eu digo isso porque ligações eletrônicas por meio de fibra ótica, de cabo, de sinais de ondas digitais, não implica necessariamente em empatia, em solidariedade, em generosidade, em bondade e em tantas outras dimensões das trocas humanas que estão enferrujando em meio a uma sociedade onde as pessoas possuem nervos de aço e coração de lata. Pelo contrário, a impressão que eu tenho é que quanto mais o indivíduo está conectado digitalmente, mais ele corre o risco de se tornar insensível do ponto de vista do mundo real, das relações cotidianas concretas. É muito mais fácil se comunicar virtualmente com alguém que está na China do que pessoalmente com o seu vizinho de porta. Até mesmo porque a distância cria certas barreiras intransponíveis e algumas comodidades interessantes, porque se eu não estou com você, eu pouco posso fazer a seu respeito. Muito em breve, as máquinas vão se comunicar muito mais do que as pessoas. Elas vão, inclusive, tomar algumas decisões por você. Num espaço de tempo muito curto, nós vamos interagir mais com máquinas do que com pessoas, e isso, do meu ponto de vista, é uma tragédia. E aí, analisando todas essas coisas, eu, quando acabei de ler o relatório do Gartner, peguei a minha Bíblia e me deparei com o fato de que, na verdade, é o Evangelho, o grande patrocinador das conexões humanas por excelência, de Deus com os homens, dos homens entre si, dos homens com a natureza. O Evangelho é o patrocinador
da maior de todas as redes e o seu protocolo de comunicação é o amor. É pouco provável que alguém tenha entendido de fato o que é o Evangelho sem ter o desafio de criar sua rede de conexões visíveis, tangíveis, com tudo aquilo que tem vida. Nessa perspectiva, corrobora comigo o apóstolo João, quando ele afirma que é impossível alguém amar a Deus a quem não vê e deixar de amar o seu próximo que está diante de si. E aqui surge uma questão: como é que andam as suas conexões? E você que me assiste, como é que andam as suas conexões? Você está ligado a tudo no mundo digital e ausente de todos no mundo real? O que dizem as pessoas que estão em seu entorno sobre você? O que diz a sua parceira, o seu parceiro, os seus pais, os seus filhos, amigos, empregados, funcionários, parentes? Se eles fossem convocados a dar um depoimento a seu respeito, o que é que apareceria? Pois bem, esse é o meu tema essa manhã, e eu queria meditar junto com você, mas não queria fazer isso antes de convidá-lo a um momento de oração. Baixe aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, que privilégio nós estarmos aqui com a possibilidade de nos reunir ante o fato de que em muitas nações isso não é permitido. E eu quero te pedir que essa manhã tu nos avives o coração, nos acenda a consciência, nos desperte, nos ressuscite na força do teu poder, para atentarmos para o fato de que estamos vivendo numa sociedade que congela. Enquanto as pessoas se preocupam que o mundo aquece, nós como igreja deveríamos nos preocupar que o mundo congela. As pessoas estão vivendo uma glaciação, insensíveis, distantes uma das outras, sem compaixão, sem misericórdia. Portanto, hoje fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja e fala com os milhares que vão assistir essa mensagem ao depois. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Fizemos a leitura do Evangelho de João, discípulo de Jesus, aquele discípulo brother, né? Aquele discípulo amado, íntimo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e a crítica diz que foi escrito mais ou menos entre 90 e 100 do primeiro século, ou seja, ali o final, ele deve ter escrito bem próximo também da escrita do livro de Apocalipse. Desse recorte que nós fizemos do capítulo 1 para a leitura dessa manhã, aparece a narrativa de como foi que Jesus arregimentou os seus apóstolos, como é que ele chamou aquelas pessoas para fazer parte da sua equipe. E aí, quando você vai estudar sobre essa temática, acaba percebendo que dos evangelhos, o de João é o que melhor descreve a sequência de cenas que compõem esses convites que Jesus acabou estendendo às pessoas para formar aquele grupo dos 12. A gente sabe que tinha o grupo dos 70, dos 120, Paulo fala dos 500, mas aquele grupo mais aconchegado, né? E aí essa riqueza de detalhes de João é tão grande que nos permite inclusive fazer algumas conjecturas. Eu penso particularmente que essas escolhas de Jesus quanto aos homens que iriam caminhar com ele não foram feitas a esmo. Não foi algo assim despretensioso, não foi um negócio assim casual. Lembre-se que ele, além de ser homem, é Deus. E, portanto, tem a capacidade de, olhando para uma pessoa, fazer um scanner da alma,
Jesus nos conhece por dentro, as nossas intenções, as nossas motivações, as nossas contradições. Eu acredito que Jesus se deteve por algum tempo a observar aquelas pessoas que de alguma forma viviam em torno dele. E por isso eu acho que as escolhas que ele fez foram propositais. Inclusive, sabendo que no caso de alguns, o chamado se desdobraria na direção de outros, como foi o caso de André, que chamou Pedro, e o caso de Filipe, que chamou Natanael. Outra coisa que aparece no texto é o fato de que Jesus estava acessível, diferente de um grego, que estava lá no Olimpo, ou do panteão de deuses romanos, ou das divindades do Egito Antigo. Não, esse é o Deus que encarna e que vem andar e viver com os homens, transitando nas cenas do cotidiano como uma pessoa comum, e estava disponível. Chegou ao ponto de abrir a própria casa em Cafarnaum e chamar os discípulos para estarem com ele. Além de tudo isso, João nos permite ver que Jesus foi simpático nas abordagens. Ele fez elogios às pessoas, ele enalteceu características positivas daqueles que depois seriam seus companheiros de jornada na divulgação do Evangelho do Reino. E aí, quando eu olho para o Galileu, eu logo percebo que, entre muitas coisas, ele era um homem de conexões, de encontros. A sua alma era como uma casa de portas abertas. Ele atraía as pessoas a si, ele as acolhia. Era bom estar ao seu lado, desfrutar da sua presença. Jesus era, por assim dizer, gente boa de Deus, como a gente fala aqui. Eu não acredito que ninguém que estava naquele grupo se encontrava ali de forma despretensiosa ou casual. Para mim, todos foram escolhidos e todos tinham um propósito para fazer parte daquela equipe. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que estão no seu entorno? Com quantas pessoas você convive diariamente, semanalmente, mensalmente? Gente que você esbarra toda hora. Talvez seu amigo de faculdade, a sua amiga de trabalho, alguém que senta no ônibus da empresa e vai junto com você, às vezes horas. Talvez uma pessoa que está na sua vizinhança, que você encontra no elevador. Com quantas dessas pessoas que você encontra todo dia, você criou conexões? Você tem acesso a elas? Você é capaz de saber se elas estão passando por algum problema, se estão sofrendo, se estão vivendo alguma crise, quem sabe uma crise conjugal, uma crise com os filhos, uma crise no trabalho, quem sabe está faltando comida em casa. Nos últimos 15, 20 anos, surgiu no meio evangélico, sobretudo, muita literatura sobre o crescimento da igreja. Eu próprio li alguns livros a esse respeito, e há uma infinidade de igrejas que implantou métodos de crescimento, e de fato, muitas dessas que aplicaram esses sistemas, cresceram, se tornaram mega igrejas. Mas quanto mais eu lia sobre esses métodos,
mais eu percebia que a igreja foi perdendo algo fundamental da perspectiva do Evangelho, que é a necessidade de nós criarmos conexões com as pessoas. Eu vejo uma infinidade de movimentos, de eventos, de programas que são patrocinados pelas comunidades. É uma maratona de atividades. Todos são muito bem preparados, todos são cuidadosamente pensados, com uma carga emocional enorme. E aí o sujeito entra dentro desse funil e é quase impossível ele, em algum momento, não dizer eu quero, eu aceito, eu quero fazer parte, eu me rendo. Ou qualquer que seja a nomenclatura. Quanto mais movimento, mais pessoas. E quanto mais pessoas, menos crescimento, menos amadurecimento, menos profundidade, menos mudança de vida, menos transformação de caráter, menos intimidade com Deus. É gente rasa, é gente que não teve nenhum verniz do Evangelho na vida. Não raro eu ouço as pessoas dizendo, quando eu fui para a igreja tal e fiz o movimento tal, a minha vida mudou. Eu nunca mais fui o mesmo. E aí a impressão que me dá é que não é mais Jesus quem salva as pessoas, é o programa, é o método, é o movimento, é a igrejola, é a denominação. É fácil você preencher uma ficha com o nome de alguém que você conhece e jogar isso dentro de um encontro. E eu não estou criticando os encontros, até porque eu sou fruto de um encontro. Mas o problema para mim é você fazer 5, 6, 8, 10, 12, 15 desses eventos por ano, e a igreja praticamente gira em torno dos eventos e não os eventos em torno da igreja. O resultado de tudo isso é que a quantidade de gente que entra não tem como ser atendida pela quantidade de gente que já está dentro, e isso por um motivo muito simples. Investe-se tudo em evangelismo e nada em discipulado. E aí as pessoas ficam a vida inteira tomando leite, jamais amadurecem. E o pior de tudo é o fato de que esses indivíduos ficam preguiçosos. Eles não falam de Jesus, eles não se preocupam em servir, eles não se preocupam em colocar os seus dons na comunidade, eles não se preocupam nem com seu testemunho público. Eles querem entregar uma ficha de movimento, porque parece que o encontro tem mais eficiência do que o Espírito Santo. Em síntese, o que sobra é uma igreja onde as pessoas não criam conexões na vida, não falam de Jesus, até mesmo porque a sua própria vida não fala absolutamente nada. E por vezes, quando alguém descobre que esse sujeito é cristão, surge o espanto: ah, e você é crente? Eu fico pensando quantas pessoas morreram e quantas ainda vão morrer que estavam próximas a você e a você que me escuta e jamais ouviram falar de Jesus. Quantas pessoas nesse momento estão precisando de uma palavra, um gesto, uma ação de amizade, de solidariedade, de bondade, e você simplesmente não percebe, porque você está mais conectado às coisas do que às pessoas, porque você
está mais próximo de quem está na Groenlândia do que quem senta do seu lado no seu trabalho. Quando eu leio esse texto de João, me deparo com o verso 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção. Eu queria lhe dizer uma coisa essa manhã. Você é Jesus caminhando na direção das pessoas. Você é Jesus no entorno de pessoas com os mais diversos dramas, angústias, medos, desincronias, famílias profundamente doentes. Você é Jesus caminhando junto destes. E aí a pergunta que não quer calar é: você tem conexões com elas? Ou você está se esquivando do encontro humano? Eu queria voltar ao texto, como de costume, a mensagem é expositiva, e queria refletir o que é que está escondido nesse texto, que às vezes a gente já leu tantas vezes, e que hoje eu gostaria que o Espírito fizesse ficar aí patente na sua alma, que isso despertasse, mexesse com você, lhe produzisse inquietação, e lhe produzisse uma frustração bendita, para que você saia daqui hoje e nunca mais volte a viver, quem sabe da forma como você está dizendo. O que João nos ensina a respeito dessa passagem que nós lemos? Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que nós criamos conexões quando nos tornamos relevantes para as pessoas. Veja aí o verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Nós criamos conexões quando nos tornamos relevantes para as pessoas. João estava andando com os seus discípulos. Aqui já aparece algo importante. A principal tarefa que Jesus nos deixou quando ele foi assunto aos céus, e Mateus relata essa passagem ali no capítulo 28, foi: façam discípulos. João estava andando com os seus discípulos, estava ensinando as verdades do reino de Deus. Curioso que Jesus não utiliza de forma mais intensa o método rabínico, porque o rabino ia para a sinagoga, pegava a Torá e ficava ensinando aquele letrismo morto, aquele conteúdo exclusivamente cerebral, aquela informação que não produz transformação. E Jesus foi em algumas sinagogas, e Jesus foi no templo, e ali onde ele estava, ele ensinou, mas proporcionalmente, a maior parte do tempo de Jesus é gasto em encontros humanos, em conexões que ele estabelece com as pessoas. É andando com os seus discípulos, de cidade em cidade, é entrando na casa das pessoas, é de alguma maneira interferindo na realidade humana que ele gasta o seu tempo. Ele escolhe o método grego e não o método hebreu. Ele escolhe o método de Aristóteles, que andava no jardim ensinando os seus discípulos nas realidades concretas, pertinentes e objetivas. O método peripatético. E Jesus faz isso. Portanto, a primeira coisa que já me salta aos olhos é que nós precisamos ser relevantes na vida das pessoas que estão próximas a nós. E surge uma pergunta constrangedora: você, meu amigo, minha amiga, você que me escuta, você está fazendo discípulo? Porque se você não estiver fazendo discípulo, você está descumprindo a ordem mais importante que Jesus deu.
Eu não sei se você está informado sobre isso, mas hoje você sairá daqui informado. No dia do juízo, você não poderá dizer que não viu falar disso, porque eu vou me levantar e vou dizer, eu preguei sobre isso no início de janeiro de 2020, tinha um bocado de safado lá e safado aqui ouviu, e eles estão agora com conversa fiada, Senhor. Aí o Senhor vai dizer, ei Barba, fica quieto aí que agora é comigo. Quantos discípulos você está formando? Para quem você é relevante? Tem gente que não é relevante nem para as pessoas da sua própria casa. Tem gente que não é relevante para a esposa. Tem mulher que não é relevante para os filhos. Tem filho que não é relevante para os pais. E sabe o que eu percebo aqui? É que os discípulos de João ouviram o que ele disse. Ele disse, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles deixaram de seguir João e foram seguir a Jesus. Pode parecer assim uma coisa muito banal, mas não é. Porque o mestre que está ensinando o seu discípulo tem uma relação de intimidade com ele, de profundidade, de relevância. Mas diz o texto que eles deixaram de seguir João e foram seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque João tinha credibilidade. João tinha respeitabilidade. João tinha autoridade. Não essa autoridade idiota, imbecil que os crentes usam para esmagar e controlar a vida dos outros, dizendo que você tem que ser submisso. Isso é idiotice, babaquice, invasão de privacidade de gente maníaca que gosta de controlar os outros. Mas João tinha autoridade porque ele servia, porque ele estava disponível, porque ele era alguém fácil de ser encontrado, porque ele tinha prazer em ajudar. E aí quando ele disse, olha, esse aqui é que é o cara, os discípulos deixaram de seguir e passaram a andar atrás de Jesus. Você tem relevância na vida das pessoas? O que você diz tem credibilidade? Eu sou muito procurado para aconselhamento. Às vezes, meia-noite, 11h30 da noite, toca o telefone e Fabiana fica desesperada. Pelo amor de Deus. Mas eu atendo, sabe por quê? Porque eu sei que angústia não marca a hora. Angústia não marca a hora, meu irmão. E uma pessoa com angústia, tudo que ela quer é ouvir alguma coisa que diminua o seu sofrimento. Então, quando é possível, óbvio que nem sempre é possível também, mas quando é possível, mesmo em horas inconvenientes, eu atendo, porque eu sei que a pessoa do outro lado está sofrendo. Você é relevante na vida de alguém? Talvez você diga assim, pastor, eu sou relevante na vida da minha família. Já é um começo, mas Jesus mandou você fazer discípulos. E você tem encontros humanos todos os dias. E talvez esteja gente que esteja indo para o inferno. Talvez esteja gente que já esteja no inferno. E você está do lado. E você não faz absolutamente nada. Eles ouviram João e seguiram a Jesus. Quantas pessoas que estão te ouvindo seguem a Jesus? Quantas? Gente que convive com você, que sabe da tua vida, sabe quem você é, sabe daquelas piadas sacanas, sabe daquelas putaria de celular que você mostra, sabe daquela sem vergonheza que você fala na mesa de bar, daquela cantada grosseira, daquela mentira, daquela futilidade, daquele descaso. Quantas pessoas que ouvem você seguem Jesus? Que o texto diz que quem é relevante para o outro consegue influenciá-lo. Quantas pessoas? Nesses anos todos, quantos que você trouxe a Jesus? Quantos? Você vai terminar a vida, vai entregar para Jesus o seu diploma, vai entregar para Jesus a sua conta bancária, a sua casa, o seu carro, as suas realizações, e não vai entregar uma pessoa, um discípulo que você tenha feito, porque você é relevante, porque eles ouvem você e seguem Jesus, porque eles olham para você e eles veem como se fosse Jesus.
Quantos filhos espirituais você já gerou? Tem gente que já gerou 3 meninos, 4 meninos, 5 meninos, 8 meninos, 10 meninos, mas nunca gerou um filho espiritual. Se tornou infértil. É gente que é estéril espiritualmente. Ah, que tristeza eu tenho de ver que tem gente que passa 5, 8, 10, 15, 20 anos dentro de igreja e nunca gera ninguém, não atrai um seguidor, nunca batizou ninguém, porque aqui vocês sabem que qualquer um pode batizar, né? E que alegria vai ser para mim no dia que você trouxer um e disser, ó, esse aqui eu ganhei e vou batizar. Mas nesses anos todos, eu não vi isso acontecer. Quantos filhos você já gerou espiritualmente? É de se pensar, porque nós criamos conexões humanas quando nós somos relevantes para as pessoas, como João era relevante. Segunda coisa que o texto nos ensina é que nós criamos conexões quando aprofundamos nossos vínculos com as pessoas. Veja aí o verso 38. Então Jesus, voltando-se e vendo que os dois o seguiam, disse-lhes: que estás procurando? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? E Jesus disse: vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Nós criamos conexões quando aprofundamos os nossos vínculos com as pessoas. O bom desse texto é que não é ninguém, é Jesus, né? E aí o Galileu olhou para aqueles homens que estavam atrás dele e fez a pergunta: o que vocês estão procurando? O que vocês estão precisando? Como é que eu posso ajudar vocês? Ele estava disponível, estava acessível, não era refratário, não era um homem numa bolha, não era um ser encapsulado dentro de uma religião de gueto que só serve para se reunir no domingo e que só suporta aquele que é igual, o boneco de igreja, que faz tudo igual, mas não consegue conviver com o diferente. O que você está procurando? Tudo bom? Como vai? Posso ajudar em alguma coisa? Foi assim que Jesus fez. E aí eles disseram: olha, onde é que você está morando? Onde é que você mora? Onde é a tua casa? E aí Jesus disse: venham e vejam. Esse texto seria suficiente para você sair daqui hoje e abrir um grupo na sua casa. Só esse versículo. Depois de tudo que eu já preguei sobre isso. Mas só esse versículo seria suficiente para você sair daqui hoje e na próxima semana, que se inicia amanhã, você abrir um grupo na sua casa. Vocês querem saber de alguma coisa? Venham na minha casa e vejam. Entrem na minha intimidade para vocês aprenderem. Tem gente que adora conteúdo teológico. Se eu fizesse lá em casa um grupo para ensinar sobre teologia, não ia caber. Ia ter fila embaixo, ia ter que fazer rodízio. Mas como o grupo é um grupo de comunhão, de intimidade, de abrir a vida que ninguém abre, de abrir o coração, de caminhar junto, aí são pouquíssimos os que se interessam, porque isso não é importante. Eles pensam que é mais importante aprender teologia do que aprender o evangelho no trato da vida. Ah, que tristeza, casas que não se abrem. Aí o sujeito diz assim para mim: essa casa aqui, pastor, é de Jesus. Eu disse: não, nunca foi. É feito um irmão que uma vez, chovendo, passou na parada, os irmãozinhos tudo debaixo da guarita lá furada, tudo se molhando. E o irmãozinho passou no seu carrão e os irmãozinhos ficaram lá na parada olhando. E aí o adesivo atrás dizia assim: propriedade exclusiva de Jesus. Não é de Jesus não. É seu.
Você ganhou com o seu muque, com o seu talento, com a sua capacidade. Se fosse de Jesus, pelo menos ajudar as pessoas a chegar mais perto de casa, você faria. A minha casa é de Jesus, não. Sua casa não é de Jesus, não. Sua casa é sua, da sua mulher, do seu pai, é do proprietário que você alugou. Se fosse de Jesus, ela estaria aberta. E aí, sabe que desgraça que eu ouço? A desgraça que eu ouço é que as pessoas dizem assim: pastor, não abra a minha casa porque eu não estou ainda preparado. Você sabe quando você vai estar preparado para abrir a sua casa, meu irmão? Nunca. Porque se você quiser abrir a sua casa para ensinar conteúdo teológico, você não vai estar preparado nunca, a não ser que você faça um seminário teológico. E olha lá, porque a maioria dos que eu conheço que fizeram seminário teológico não sabe de nada. Tinha gasto melhor o tempo se tivesse feito um MBA. Você não vai abrir nunca, sabe por quê? Porque para fazer isso as pessoas têm que ter o desejo de criar vínculo com pessoas. Você tem que ter um dia, tem que ter um horário para você priorizar aquilo. Você tem que ter interesse na vida do outro. Você tem que ter desejo de servir, desejo de ajudar, desejo de participar. Se não tiver isso, não abre, é por isso que a gente não abre. Mas Jesus, o Deus que se tornou homem, abriu a casa e disse para os discípulos: venham, chegue aqui para ver onde eu vivo, como eu vivo, o que eu faço. Sua casa está aberta, meu irmão, Jesus pode contar com a sua casa. Aí as pessoas dizem: pastor, a gente precisa crescer. Precisa, vai ter que crescer com um movimento, né? Porque ninguém cria conexão com ninguém, ninguém chama ninguém, ninguém traz ninguém, ninguém abre a casa para fazer discípulo. Aí vai da pior forma possível, no meu entendimento, porque o Evangelho cria conexões. Essa é a forma mais sadia da igreja crescer. E aí não há como haver conexões se as pessoas não se relacionam. Como é que vai criar conexão se não aprofunda? Você pensa que Jesus chamou os caras na casa dele para quê? Para ver a mobília? Para ver a televisão de LED? A banheira jacuzzi do Senhor? A vista panorâmica? Não, meu irmão. Ele chamou lá porque ele disse assim: olha, eu quero que vocês tenham intimidade comigo. Quero que vocês se sintam confortáveis e confiáveis na relação comigo, porque é assim que eu vou poder melhor ajudá-los. Foi por isso que ele abriu a casa, porque senão ele marcava uma reunião no escritório, na praça, no intervalo bíblico da faculdade, na igreja, na sala da igreja. Mas a casa ninguém quer. A casa ninguém quer abrir, sabe por quê? Porque depende de como você vive, meu irmão. Se você vive uma face, uma hipocrisia, não vai ter como em casa você falar certas coisas, porque você vai ficar como um pateta, ou como uma pateta diante do seu marido, dos seus filhos, da sua empregada, dos agregados, porque eles vão ouvir um discurso que não condiz com a prática. Relações íntimas, profundas, são as que mais produzem coisas na vida dos outros. Olha, eu trocaria todos os seminários que eu fiz na minha vida, todos os movimentos que eu participei, e olha, não foi pouco não. Foram 20 anos fazendo movimento todo final de semana. Não é brincadeira não, se você for contar aí, eu já podia me aposentar por tempo de serviço. Que eu estudei em seminário teológico, que eu já participei de aula, mas eu troco tudo isso por uma boa conversa, um bom churrasco, um papo gostoso, um momento de intimidade, porque eu sei que é muito mais profícuo, porque eu sei que produz muito mais coisa. Quando a pessoa senta do seu lado e você diz assim: eu me interesso pelo seu problema. Quando você sabe o que está acontecendo e às vezes você pode ser útil. E quando às vezes você não pode ser útil, tem alguém que você conhece que pode ser útil. E isso vale mais do que qualquer ensino que você traga, qualquer estudo do Apocalipse que você faça, das 70 semanas de Daniel, qualquer nova revelação é mais importante
você se interessar pela vida da pessoa. Você cria conexões quando você entra na intimidade, e não tem como você entrar na intimidade se você não abrir a sua casa, o seu coração e a sua vida. É por isso que Jesus disse: vocês querem saber de mim? Venham ver onde eu moro, venham ver como eu vivo, entrem aqui, na minha intimidade. Eu não vou marcar um encontro com vocês na sinagoga, não. Eu quero que vocês venham onde eu estou vivendo, para que vocês vejam quem eu sou. Terceira coisa que o texto nos ensina é que nós criamos conexões quando nós privilegiamos nossas relações familiares. Veja aí o verso 40. Um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. A gente cria conexões quando a gente privilegia as nossas relações familiares. André encontrou uma coisa que era boa, e a primeira coisa que ele pensou foi compartilhar isso com a família. A primeira coisa, ele quis compartilhar com aqueles que estavam mais próximos de si. E o interessante é que o texto diz aqui que foi André que levou Pedro a Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta constrangedora: quantas pessoas da sua família você levou a Jesus? Da sua família, da sua casa, sua mulher que nunca se converteu, seus filhos que nunca se converteram, talvez não se converteu inclusive por conta do seu exemplo, da sua espiritualidade, da sua religiosidade. Como é que anda a sua relação com os membros da sua família? Porque você cria conexões primeiro no ambiente mais próximo, mais íntimo, do próprio sangue, no ambiente familiar. Como é que andam as suas conexões familiares? O que é que você tem para passar? O que é que você tem para mostrar para a sua família? Eu sei, óbvio, que existem muitas famílias doentes. E existem algumas que o convívio é tão insalubre que se torna impossível. Eu sei disso. Mas isso é exceção. Na maioria das vezes dá para você, sabe, ali, com um pouco de jogo de cintura você leva. Quando a coisa se torna inviável, impossível até de estar no mesmo ambiente, eu sei que é exceção. Mas aí, como é que você está lidando com isso? Você entrou dentro do psiquismo familiar adoecido? E você também faz parte da doença? A doença contaminou você, você é tão doente quanto os outros. E aí você não tem como levar alguém a Jesus. Como Pedro foi levado por André. Disse: olha, encontrei um negócio massa, velho. Você tem que ver, você tem que participar, você tem que estar nessa. Eu fico impressionado como as pessoas não se preocupam com a eternidade daqueles que estão na sua própria casa. E vê que a pessoa está indo arrumando para a desgraça. É um caminho inexorável, inamovível e irreversível. Você não se preocupa com isso. Não faz nada para alcançar aquele da sua casa, da sua parentela. Para fazer alguma coisa, para trazer alguma coisa para aquele que é do seu sangue. Será que você não tem que mudar a sua postura, meu irmão? Será que vai ter gente da sua família que vai agonizar distante de Deus, porque você não queria mover uma palha? Que espiritualidade é essa? Quem sabe você sai daqui hoje com um desafio de fazer um programa de recuperação familiar, estabelecer ou restabelecer conexões que estão partidas. Obviamente, se for possível. Mas às vezes, pequenos gestos, pequenos movimentos produzem coisas extraordinárias. Quem sabe você muda isso hoje? Às vezes é alguém que está dormindo com você na mesma cama.
Às vezes é seu filho que está na parede do quarto de lado. E talvez você diga, não, eu estou esperando que ele decida a respeito da espiritualidade dele. Mas você não deixou que ele decidisse a respeito dos estudos, né? Desde pequenininho que você leva ele para a escola, você força ele a estudar, até onde for possível, porque chega uma hora que se o sujeito disser, não quero, não quero. Mas até onde foi possível você ia, acordava, pagava o colégio, bora, pagava professor particular, vamos, levanta, vai, estuda. Mas aí a coisa mais importante, que é a espiritualidade da pessoa, você deixa que ele decida, que ele escolha, e ele pode fazer a pior escolha, e você pode ter contribuído para a desgraça dele. Quarto lugar, nós criamos conexões quando não desprezamos as oportunidades do cotidiano. Veja aí o verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Nós criamos conexões quando nós não desprezamos as oportunidades do cotidiano. Sabe uma coisa que eu percebo? É que redes de conexões normalmente se estabelecem de forma espontânea. Sabe quando é que elas se formam? Nos encontros, nos esbarrões. Você não precisa ser missionário para ir para a África. Eu vou ganhar pessoas na África. Não, mesmo, ganha o que está do teu lado. Ganha teu vizinho. Ganha teu filho. Ganha tua mulher. Ganha teu chefe. Ganha teu empregado. Ganha o cara que senta com você do lado do ônibus. Não precisa ir para a África, não. Deixe que tem gente que tem essa vocação, que Deus sabe quem é e vai. Não precisa ser você. E aí João diz que Jesus foi para Galiléia. Estava na Judéia, foi para Galiléia, passou ali pelo meio de Samaria. E aí, nesse caminho, ele encontrou com Filipe. Encontrou Filipe. Eu penso que ele já tinha visto, ele já tinha avaliado, ele já tinha feito aquele scanner. Mas o encontro se deu num lugar, num dia, numa hora, numa oportunidade. Você cria oportunidades para encontros humanos? Ou você é aquele indivíduo que ninguém acessa, suas relações são só virtuais? Não, Jesus aproveitou aqui uma oportunidade do cotidiano, encontrou com Filipe, aí falou para Filipe, Filipe, você não quer vir não, fazer parte do meu time? Tenho coisas boas para falar para você, coisa que vai mudar a tua vida, vai mudar teu coração, vai trazer paz na tua alma. Aí disse, eu quero. Aí o texto diz que Filipe encontrou Natanael. Aí Natanael disse, e aí? Ele disse, vem, eu quero que tu veja, vem ver. E Natanael depois encontrou alguém, e Natanael disse, vem também. Ou seja, as redes de conexões humanas, elas vão se tornando a partir dos encontros cotidianos, não é coisa programável, é coisa espontânea, acontece. Mas só acontece para quem quer, para quem está disponível, para quem quer servir, para quem quer se importar com o outro, para quem quer ser um Jesus na vida do outro. Você já pensou na quantidade de pessoas que passam na sua vida num dia? Tem pessoas que lidam com muitas pessoas diariamente, né? Muitas pessoas, diariamente você está lidando com aquelas pessoas. Trabalho com o público, né? Professores, pessoas que lidam com muitas pessoas, pessoas que fazem visitas, propagandistas, representantes comerciais, estão sempre visitando e tendo contato com as mesmas pessoas. E a gente perde a conexão, a oportunidade de falar para aquele que vai falar para um outro, que vai falar para um outro. Quantas você perde numa semana, num mês e num ano? Quantas você perdeu até hoje? A gente não cria conexões. E aí eu fico pensando,
Quantas pessoas que poderiam ter tido um encontro que mudaria as suas vidas. Mudaria às vezes uma casa inteira. Que um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Mudaria às vezes o destino da eternidade daquela pessoa. E a gente deixou para lá. Eu tenho muito medo de no dia do juízo chegar alguém diante de mim e dizer: eu estava do seu lado, você nunca falou de Jesus para mim. É por isso que eu não sei nada de Deus. É por isso que minha vida foi um inferno. É por isso que minha família se acabou. É por isso que os meus filhos se tornaram alcoólatras, se tornaram viciados, se tornaram marginais. Você estava do meu lado, eu nunca o vi, você nunca me disse nada. Eu tenho pavor disso. De encontrar alguém que eu convivi, nunca falei de Jesus, e nunca servi, nunca amei, nunca cuidei, nunca me interessei, nunca trouxe uma palavra para a pessoa. E aí, Fabiana é testemunha disso. E alguns aqui que foram comigo para Brasília, no ano retrasado, quando a gente foi para o Encontro do Caminho, eu cheguei lá, as pessoas abraçando, beijando, querendo tirar foto, aquele negócio, aquele folclore, e eu me senti o próprio artista hollywoodiano. Mas teve gente que disse: olha, eu ouvindo a sua mensagem, você entrou na minha casa, e minha família toda se converteu, e eu trouxe aqui para o senhor conhecer. Esse povo todinho aqui é fruto da sua mensagem. Ah, meu irmão, quando eu ouço isso, eu tenho vontade de sair gritando. Eu não sei quantas milhares de pessoas eu alcanço pela internet, mas eu tenho ouvido testemunhos que me deixam o coração cheio de alegria e paga todo o sofrimento da coisa. Quando alguém diz: olha, eu estou ouvindo sua mensagem, é a mensagem do Evangelho que está mudando a minha vida. Ah, como eu saio cheio de alegria. Vai ter gente que foi alcançada pela sua mensagem, você nem sabe, meu irmão. Você nunca soube. Você pregou e o cara ouviu, você serviu, você ajudou, você acolheu. E às vezes você faz com um, e esse um chama outro, que chama outro, que chama outro, que alcança uma multidão. Foi o caso. Filipe ouviu de Jesus, já chamou Natanael, Natanael já vai chamando o outro. Jesus chamou André, André chamou Pedro. E quem foi Pedro? Curioso, né? Que André nem tanto, né? A gente nem ouve tanto falar de André. Mas Pedro... Mas quem chamou Pedro foi André. Se ele não tivesse falado, talvez Pedro nunca tivesse chegado. E você, meu irmão? Quem você alcançou? Em último lugar, eu quero dizer que nós criamos conexões quando nos interessamos pela vida das pessoas. Veja aí o verso 47. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A gente cria conexões quando a gente se interessa pela vida das pessoas. E aí ele disse: de onde tu me conheces? E Jesus disse: eu te vi. Eu te vi, foi o suficiente. Você estava passando, eu te vi. Você estava sentado do meu lado, eu te vi. Você estudou comigo, cadeira com cadeira, eu te vi. Você está no meu trabalho, você está 10 baias lá na frente, mas eu te vi. Você está no meu prédio, você presta serviço no meu prédio, mas eu te vi. Eu te vi. Você tem os olhos de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus e a mente de Cristo. Você está criando conexões. Você se interessa, você enxerga as pessoas que estão do seu lado. Eis aí um verdadeiro israelita. Oxe, como é que você sabe de mim? Eu sei porque eu te vi. Eu prestei atenção em você. Eu me interessei por você. Eu me interessei pela sua vida. Ah, quanta gente que está do nosso lado e é invisível.
Quantos milhares se tornaram invisíveis ao nosso lado? E aí nós estamos vindo para adorar a Deus, aqui, no espaço sagrado. De onde saímos para não enxergar nada nem ninguém que está à nossa frente. E nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Quanta gente no teu entorno sofrendo, que você nunca chegou e disse: olha, eu te vi, eu vi você chorando, olha, eu vi que você estava angustiado, olha, eu vi você falando no telefone, não queria nem prestar atenção, mas eu vi que você está com problema, olha, eu vi que você está com a fisionomia batida, olha, eu vi que você está com um aspecto depressivo, olha, eu vi que você está com olheira. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu posso te trazer alguma palavra de ânimo, de paz? Eu posso te dar algum conselho que te salva de escolher o caminho que vai te levar para a morte? Eu te vi, eu te enxerguei, eu te percebi, e eu me interessei por você. Eu me interessei pela sua vida. Não sei nem quem você é, mas tem algo dentro de mim que me move. Eu sou Jesus vindo ao seu encontro. Eu sou como Ele, sou igual ao meu Senhor. Eu faço exatamente o que Ele fazia. E aí Paulo diz: eu fiz tudo para alcançar de alguma forma as pessoas. Eu fiz tudo. Com o judeu eu fui como judeu, com o gentil eu fui como gentil. Eu fiz tudo o que era possível para tentar salvar alguns. Eu vejo aquela lista de Schindler, né? Aquele filme é fantástico. E o cara no final dizendo: poxa, eu podia ter salvado mais gente. Salvado da câmara de gás. Eu estive com Fabiana no Museu do Holocausto lá em Israel. Você entra, você chora. Você chora. Você vê assim, tem um lugar assim que tem os sapatos das pessoas. Centenas de sapatos. E você fica pensando: esse sapato estava num pé de uma pessoa que entrou na câmara de gás e foi queimada, e foi morta, e participou de experiência bizarra, foi fuzilado. E aí o cara disse: eu podia ter salvado mais gente. Ele olha para o relógio e diz: esse relógio eu podia ter dado, tinha salvado mais gente. Se importava. Às vezes tem alguém na sua rua, vizinho da sua casa, no mesmo bloco, e você não se importou, você não perguntou. Eu sei que a gente tem medo, sabe? A gente vive num mundo tão difícil, que a gente pensa: é melhor ficar na nossa, fica na tua, cada um no seu quadrado. E aí a gente vai ficando cada vez mais impessoal, mas o Evangelho nos convida a sermos pessoais, a criarmos vínculos, a termos conexões, a nos importarmos, a enxergarmos o outro. Eu te vi, Natanael. Quem sabe tem alguém do seu lado hoje, está precisando ser enxergado e você não enxerga. Está precisando ser visto e você não vê. E Deus quer atingir essa pessoa, meu irmão. Ele não vai usar um anjo no céu, não. Ele vai usar você. Não vai descer Miguel para ir lá dar uma palavra para a pessoa. Isso é uma circunstância extraordinária. Isso não é o ordinário do chão de cada dia. Eu queria concluir. E queria falar de uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha vida, para me conectar a Jesus. Ele já faleceu, que é o meu pai na fé, que é o Pedro Paulo, pastor que eu conheci ainda seminarista. E eu tinha acabado de me converter, tinha 16 anos, na Catedral da Santíssima Trindade, da Igreja Episcopal Anglicana. E aquele homem se interessou por mim, ele chegou perto de mim, e ele começou a me discipular. E ele começou a me ensinar sobre Jesus, e ele começou a me desafiar. E a primeira coisa que ele disse foi: você vai aprender a tocar violão, porque eu não posso vir para cá arrumar, pregar, tocar, batizar, fazer tudo, não. Eu vou pregar, você vai tocar. E eu comecei a aprender violão e passei 20 anos da minha vida ministrando louvor e tocando, porque aquele homem me desafiou. E quando eu comecei a namorar com Fabiana,
Ele foi o grande incentivador da nossa relação. E não foram poucas as vezes em que nós dois íamos para a casa dele, de Nádia, dormir, e ali ficávamos conversando e víamos a relação dele de marido e de mulher, e a gente aprendeu muito, só olhando, só vendo, porque ele abriu a casa e disse: vem ver como eu vivo. E eu quero honrar a memória desse homem, que tem uma importância ímpar na minha vida. Eu tive muitas pessoas que me influenciaram, muitas, e pelas quais eu sou grato, mas esse foi decisivo, porque foi ele que criou a conexão, e foi olhando para ele que eu disse: eu quero ser como ele, eu quero ter a relação que ele tem com Deus, eu quero viver como ele vive, eu quero conhecer a Bíblia como ele conhece. E assim eu comecei a minha caminhada de fé. O ano está começando, meu irmão. E aí, você vai viver esse ano igual aos demais? Ou você vai entender que o Evangelho cria conexões? E quem sabe, se você sair com essa palavra hoje aqui no coração, como um desafio, domingo que vem a gente vai ter o dobro de pessoas. Sabe por quê? Você vai trazer um. Se cada um trouxer um, já duplica. Mas talvez você fique esperando que a minha palavra é que traga as pessoas. Você fica confiando que é a minha mensagem quem traz as pessoas. Aí você não convida ninguém, aí você não se dá para ninguém, aí você não desafia ninguém, aí você nunca abre a casa porque você nunca está preparado. Porque você talvez esteja imaginando que a pessoa quer um mestre da teologia. Quer não, meu irmão. Você quer que eu lhe diga uma coisa? As pessoas estão cagando para a tua teologia. Sabe o que é que elas querem? Elas querem que você vá e sente com elas 5 minutos, dê um abraço e faça uma oração. E isso qualquer um de nós pode fazer. Talvez você não saiba ensinar sobre as profundezas de Karl Barth na sua carta de comentário do livro aos Romanos, que tem 500 páginas. Ele pegou 16 capítulos e escreveu 500 páginas. Talvez você não consiga, porque é a teologia mais densa. Talvez você não tenha lido as Institutas de Calvino, talvez não tenha lido Confissões de Agostinho, talvez você não tenha lido a Teologia Reformada de Lutero, mas se você já leu o mínimo do Evangelho de João, você já é possível, já está capacitado a orar, a ensinar, a se interessar, a compartilhar, até porque você pode abrir a sua casa e mostrar o de outros. Hoje ainda tem isso, né? Você bota na TV, bota um tal de Carlos Moreira lá, que show de bola. Tem um tal de Caio Fábio, que meia boca, mas o tal do Carlos Moreira, esse é o cara. O ano está começando, meu irmão. Você vai continuar vivendo da mesma forma? Fica aí o desafio, porque como eu tenho dito, é de encontro em encontro que as coisas vão acontecendo, e que a mensagem vai descendo da mente para o coração, você vai compreendendo, a revelação vai se ampliando, e o resto eu te falo no caminho, você já sabe como é que funciona. No nome de Jesus, amém.